Neste programa, você confere o trabalho que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, presta à Serra Catarinense em seus 10 anos de atuação. Isso, beleza. Vou chamar os dois, vou chamar os dois. Oi, enfermeira, licença aqui. Preciso de Doutora Ellen, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui para falarmos um pouquinho de 10 anos do SAMU aqui na Serra Catarinense. O SAMU na região do Planalto Serrano completa 10 anos. No Brasil está há algum tempo, né, um pouquinho mais. E nós estamos muito felizes com essa oportunidade também de divulgar o serviço, que eu acredito que seja muito importante para a população. Né? É um serviço novo comparado com os outros serviços, como Polícia Militar e Bombeiro, mas que faz um serviço de atendimento pré-hospitalar extremamente necessário, principalmente para casos clínicos ou vítimas graves. Esse tempo de sua atuação, quanta coisa ocorreu, quanto aprendizado, e como que acontece esse trabalho em conjunto com essa equipe todos os dias? É um serviço 24 horas, né? Então nós temos até inclusive a escuta médica 24 horas. O serviço funciona da seguinte forma: a ligação vai chegar via 192, nós temos os técnicos auxiliares de regulação médica, os TARMs, eles vão receber essa ligação rapidamente. Para tudo existe meta, existe tempo-resposta. Né? Então ele tem um tempo X para conseguir pegar as informações. Nós pedimos que o solicitante já tenha essas informações, né, para que o atendimento... Facilite. Com certeza, facilite o atendimento e ocorra de forma rápida. Então em 60 segundos aproximadamente ou menos ele consegue pegar todas as informações, que seriam a localização. Por incrível que pareça, muitos dos que ligam não sabem onde estão. Então complica um pouquinho até ele conseguir pegar essas informações. A localização, o motivo da ocorrência, meu pai desmaiou, né? Qualquer motivo, um motivo simples, rápido, ele não precisa explicar o que está acontecendo. E logo depois, com ponto de referência dessa localização, é importante para a ambulância encontrar de forma mais rápida. Logo depois ele passa para o médico regulador. O médico, por si, ele vai fazer uma avaliação de risco, que consiste em avaliar a gravidade da doença daquele paciente ou do acidente que ele sofreu. E a partir de então ele vai conseguir enviar o melhor recurso. A partir desse momento que ele solicita o envio de ambulância, o nosso radiooperador vai acionar e fazer o controle de frota. É importante lembrar para o solicitante que ele, ao mesmo tempo em que ele conversa com o médico já acionou o serviço. Ele não precisa ter pressa para desligar o telefone. Muita gente tem essa dúvida mesmo. Desligar e, enfim, esperar ali o atendimento, mas não é assim. Não é assim. O médico, assim que ele avalia que o caso é grave, por exemplo, ele vai enviar o melhor tipo de serviço, porque nós temos serviços diferenciados. A regulação médica, ela vai desde uma orientação, né, se o paciente ele não tem um risco de saúde alto, ele pode ser orientado a deslocar ao posto de saúde, ao pronto atendimento, ou então o envio de ambulância. Quando existe o envio da ambulância, nós temos as unidades de suporte básico, em Lages nós temos 2, e unidade de suporte avançado, em Lages 1. A unidade de suporte avançado, ela é destinada para os casos mais graves, como uma parada cardiorrespiratória, uma insuficiência respiratória grave, um acidente grave, que é composta, né, de um médico, um socorrista e um enfermeiro na ambulância. Essa ambulância ela é uma UTI móvel. Ela faz todo o serviço emergencial que uma UTI faria dentro de um hospital. Nossa, bacana, tanta coisa boa para falar. Mas conversávamos em off sobre aquela parte, assim, vamos dizer, crucial, o trote. Então, o trote, até depois... Atrapalha bastante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na região serrana. E não só do SAMU, né? Nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, os 2 serviços recebem trotes. A média de trotes do último levantamento que foi feito, que foi no mês de maio, nós tivemos 18% das ligações. É muito alto. Alto. Né? Então, de 5.000 ligações, aproximadamente 1.000 ligações, 900 ligações foram trotes. Olha só, porque o pessoal tem que pensar que muitas vezes vai precisar. E daí como, né? Cadê a confiabilidade? E o trabalho de vocês está aí, vocês têm que fazer, vocês têm que atender este pedido. Mas o pessoal tem que ter consciência sobre este, vamos dizer assim, este trote que está sendo passado.
Até porque em algum momento ele pode estar precisando, né? A partir do Ou momento, vai precisar. ou vai precisar. A gente não espera que não precise, né? Mas estamos aí para isso. Então, a partir do momento em que uma linha é ocupada, né, seja por um adulto ou por uma criança, porque existe o trote do adulto, infelizmente, a linha vai estar ocupada, né? Nós não vamos conseguir atender uma emergência real, ou então até uma ambulância ocupada. No trote do adulto, ele consegue mentir. A criança a gente já consegue identificar, né? Então, provavelmente a ambulância não vai ser enviada. No adulto, como ele consegue inventar uma situação real, no nosso último trote de adulto foram deslocadas 9 viaturas, contando. Ai, meu Deus. Contando com SAMU, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Águia, helicóptero, né, bombeiro, caminhão dos bombeiros. Então, foi um deslocamento de toda a estrutura para um atendimento grave em BR. Se não me engano, foi passada uma colisão de caminhão com ônibus, né, que existiriam bastante vítimas. E nada. Nossa, a gente tem que pensar em custo-benefício, né, de toda essa equipe que se desloca. Nossa, meu Deus. Não só o custo-benefício, mas nós deixamos a cidade sem o apoio. A mercê, né? Isso, Deixa apoio. Exatamente. Deixamos à mercê a cidade. Alguém com certeza precisou do serviço e nós não conseguimos enviar o melhor apoio. Com certeza. E esse trabalho que se dá aqui, neste local desta gravação? Então, este local que vocês estão conhecendo agora é a nossa central de regulação. Ela é uma central integrada com a Polícia Militar. É bem legal o serviço porque, geralmente, o solicitante nervoso, às vezes ele liga para o número errado. Ligando 190, muitas vezes os atendentes já passam para o 192, identificam que é uma situação de saúde e já repassam. E aqui é onde funciona todo o serviço, o coração, né? O serviço só funciona parte daqui. Então, ele só funciona porque existe esse serviço 24 horas atendendo o solicitante. A parte burocrática também aqui? O que acontece mais aqui? É isso, além disso, a parte burocrática, todo o administrativo do SAMU é realizado aqui. Falando um pouquinho dessa equipe toda aqui. Essa equipe, então, é uma equipe muito legal de trabalhar, é uma equipe bem dinâmica, disposta. É multidisciplinar? É uma equipe integrada, né? Então, nós temos os técnicos auxiliares de regulação médica, que são específicos para atender da melhor forma a ligação. Temos os médicos, né? Não deixa de ser multidisciplinar, e os radiooperadores. Bacana. E a outra parte que é onde ficam as ambulâncias, enfim, depois a gente também vai estar lá atuando, conversando, mas essa parte aqui é bacana mesmo, é daqui que parte, como você diz, é o coração que parte tudo daqui. Exatamente. E nós temos a segunda parte, né? Que é a parte separada, onde ficam as ambulâncias e todas as equipes. Elas ficam numa casa específica para isso, com todo o suporte, todo o apoio. A partir do momento em que existe uma ocorrência, ele pode estar lá sentado no sofá ou tomando um cafezinho entre uma ocorrência e outra. A partir do momento em que ele é acionado, ele já desloca rapidamente até a viatura para o atendimento. Recentemente vocês, em comemoração a esses 10 anos, fizeram um treinamento para melhor essa equipe saber se deslocar, atender, né, este doente, este chamado, é isso? Isso, e foi uma capacitação em múltiplas vítimas. A nossa preocupação maior é que o conceito de múltiplas vítimas é quando houver uma ocorrência em que nós não tenhamos a estrutura necessária, ou seja, um número de vítimas maior do que a nossa estrutura consegue suportar naquele momento, abranger no momento. Então, nós fizemos essa capacitação baseados nisso, com integração de polícia, bombeiros, o Águia, né, o helicóptero da Polícia Militar também, para que nós pudéssemos prestar um atendimento melhor. O que foi passado para todas as equipes foi o método START, que é um método americano de triagem de pacientes, que vão existir muitas vítimas e nós temos que identificar quais são as vítimas mais graves para prestar o melhor atendimento naquele momento, para que não venham a óbito. Então foi esse o enfoque do nosso treinamento. Que bacana, todos aprendem, quem ganha é a comunidade, com toda certeza. Com certeza, nós não desejamos que exista um grande desastre, mas nós temos que estar preparados para isso. Sempre, todos os dias. Todos os dias, 24 horas. Doutora, esse trabalho que você desenvolve, o teu trabalho em si, a tua competência, falando um pouquinho.
Então, eu sou a coordenadora médica, né, da Mesorregião do Planalto Serrano. Faço a coordenação das ambulâncias avançadas. As ambulâncias básicas, a coordenação é municipal, são coordenações divididas. Nós fazemos toda a parte burocrática, parte de demandas judiciais, controle de equipe, de ambulância. E como é um serviço 24 horas, a gente tem que estar 24 horas em função, né? Uma ambulância que quebra durante a madrugada, um atendimento que existe alguma reclamação ou algum elogio. Então, nós temos que estar preparados para prestar o melhor tipo de atendimento, tanto com a orientação, quanto com o nosso serviço de orientação de equipes, quanto o nosso serviço de burocracia do próprio SAMU. Quanto aos materiais que vocês trabalham? Em relação aos materiais, nós temos as UTIs móveis, né, são materiais que são inclusive homologados para o transporte do paciente, tanto terrestre quanto aéreo, porque a partir do momento que você coloca um aparelho que ficaria estático dentro de uma ambulância em movimento ou dentro de uma aeronave, ele vai ter algumas modificações. Então, os nossos são homologados para esse tipo de serviço. São aparelhos ótimos, que fazem todo o atendimento, inclusive para a vítima grave, principalmente para a vítima grave. Então, aqui dentro é um espaço reduzido, como vocês podem perceber, a gente está aqui apertadinho, mas é onde tudo dá certo, onde nós salvamos as vidas. E aqui funciona uma UTI móvel, por exemplo, né? Aqui nós temos um aparelho, que nós chamamos de desfibrilador automático. Aqui. Esse é o nosso desfibrilador. Ele é monitor, marca-passo transcutâneo, cardioversor, faz a parte de desfibrilação, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória que eu necessite aplicar um choque. Nós temos todo o aparato para isso. Essas aqui são as nossas pás. Como vocês veem nos filmes, bem semelhantes às pás para desfibrilação. Isso tudo pertence ao serviço de UTI móvel, né? Aqui nós temos, por exemplo, um ventilador mecânico, que ele vai funcionar quando a vítima não conseguir respirar por meios próprios, então é uma máquina que respira por ela. Nós temos também, além de todo o arsenal aqui que fica na ambulância, o material guardado, quando nós saímos da ambulância para um atendimento, nós não conseguimos deslocar com tudo, então nós deslocamos com mochilas. Nós temos as mochilas que são de responsabilidade de cada profissional, por exemplo, a de via aérea do médico, a de medicamentos e acesso venoso e sinais vitais do enfermeiro e de mobilização do socorrista. Um dos exemplos é uma mochilinha que parece ser pequena, de escola, né? Grande, pesadinha. E pesada. Quando nós abrimos, nós temos todas as medicações de urgência e emergência, separadas em bolsinhos, por ordem alfabética, que nós podemos estar utilizando, fazendo uso para todo tipo de atendimento. E assim vai, cada mochila tem uma função. Nós não abrimos gavetas, nós abrimos as mochilas. Bem interessante mesmo. E bacana, como você diz, é nesse espaço reduzido pequeno que se salva vidas. Exatamente, aqui temos a nossa maca, né, onde ficaria o paciente. Este banco aqui, que o médico intervencionista vai fazer todas as funções, principalmente de vias aéreas, intubação orotraqueal. Sinais vitais. Os sinais vitais, o enfermeiro ficaria aqui do ladinho, né, avaliando pressão arterial, frequência cardíaca. Cada um fazendo a sua parte. Cada um dividindo, né, sempre dividindo, trabalho em equipe. Nós temos o desfibrilador também, que vai estar, eu não preciso estar usando ele só para isso. Então, um paciente vítima grave, por exemplo, ele não vai conseguir respirar por meios próprios e ele precisa de um auxílio na parte hemodinâmica, na parte circulatória. Então, o objetivo principal para salvar, vamos supor que ele foi vítima de um trauma grave. Eu vou precisar de uma via aérea definitiva, ou seja, o médico ele vai pegar esse paciente, fazer a intubação orotraqueal, colocar como se fosse uma cânula, para que ele consiga respirar da melhor forma. E ele vai estar respirando por meio de aparelhos. E ao mesmo tempo o enfermeiro já está ali pegando um acesso venoso para passar a medicação e passar volume, que é o que vai salvar o paciente até a chegada ao hospital. Doutora Ellen, até conversávamos em off sobre avaliação de risco. Em relação assim, demora muito o atendimento chegar, demora muito esse médico chegar. Como assim? Explica um pouquinho ao nosso público. Demora muita ligação, né? Muitas vezes o solicitante fica agressivo, irritado. É verdade. Então, o que nós orientamos? Primeiramente, ele tem que ter os dados em mãos. Endereço, ponto de referência. Isso é extremamente importante. E aí, quando ele é questionado o que está acontecendo, muitas vezes ele
também questiona, mas como que eu vou saber? Eu não sou médico, né? Ele não é médico, mas ele pode sim, deve Pode repassar. auxiliar neste momento. Com certeza. Por quê? Porque o nosso objetivo é enviar o atendimento necessário para aquela situação e o melhor tipo de atendimento. Então, o médico ele vai questionar dados clínicos na linguagem do solicitante, ele não vai usar a linguagem médica, técnica, para que possa avaliar esse risco. Então, eu vou dar um exemplo. O meu pai desmaiou. O médico vai perguntar qual a idade, ele tem algum outro problema de saúde, pressão alta, diabetes, ele estava sentindo alguma coisa antes, porque ele pode estar desmaiado em uma parada cardiorrespiratória, sem respirar, sem batimento cardíaco, vai ser enviado uma ambulância de suporte avançado, uma USA, ou então ele pode estar num quadro de nervosismo, por exemplo, ficou estressado, estava brigando com algum familiar e resolveu dar uma desmaiada, que aí o médico já avalia como um quadro não tão grave. Então, ele pode e deve enviar um melhor atendimento, mas ele precisa fazer essa avaliação. E nós pedimos que a população tenha ciência de como solicitar o serviço, né? Nós enfrentamos muita dificuldade com os que mentem. Eles passam um quadro um pouco mais grave, infelizmente acontece, para que uma ambulância chegue mais rápido até a sua casa. A ambulância vai deslocar com certeza de modo rápido, vai chegar até a casa do solicitante, não vai encontrar o que foi dito por telefone, que não deixa de ser um tipo de trote. Também, né? E ao mesmo tempo, um outro solicitante pode estar realmente precisando do serviço. Realmente tem que ter uma conscientização, porque a partir do relato de quem está do outro lado da linha é que vocês vão estar atendendo da melhor forma possível em loco. Com certeza, nós dependemos do solicitante e nós utilizamos os tempos resposta. Então, tudo que for passado para nós de forma rápida e correta, nós conseguimos reduzir esse tempo resposta, chegar mais rápido até a vítima. Como que varia esse tempo resposta? Assim, tempo hábil, mais ou menos? Mais ou menos. Então, a solicitação vai depender muito do que o solicitante repassar para nós. Cada caso é um caso. Exatamente. Mas nós temos alguns segundos para pegar os dados. Os TARMs, eles conseguem 30, 40 segundos pegar todos os dados. O médico regulador, se forem passados de forma correta também os dados, em 60 segundos ou menos, ele já consegue definir o envio de ambulância. Ele vai pedir para continuar conversando com o solicitante, até porque o solicitante vai precisar realizar algumas manobras antes da ambulância chegar. Vai ser com ele vai ser corresponsável por salvar esse paciente, esse familiar. Né? E o radiooperador, ele também tem o tempo. Ele precisa acionar a ambulância de forma correta, mais rápido possível. E a ambulância, ela tem os tempos também. Ela tem, a meta é menos de 1 minuto para ela conseguir formar a equipe e entrar na ambulância e já deslocar. E a chegada ao local vai depender muito da localização. Né? A nossa base ela fica ali na rua São Joaquim. Então, dependendo da localização, se for próximo dali, a ambulância vai chegar mais rápido. Do contrário, existe o tempo de deslocamento da ambulância. Nós não conseguimos, infelizmente, às vezes chegar num tempo tão reduzido devido ao tempo de deslocamento. Com toda certeza. Onde vocês atendem? Toda a região serrana? Nós atendemos toda a Mures, né? Toda a região serrana, Lages e toda a Mures. Muitos trabalhos dentro da Mures? Bastantes. Nós temos várias ambulâncias, são 8 ambulâncias básicas e mais 2 avançadas, uma em Lages e outra em São Joaquim. Quando você falava, então, dessa equipe do tempo hábil, eu lembrei, assim, né, do meu falecido pai, que todas as vezes que meu irmão chamava, solicitava, ou minha mãe, eram sempre muito bem atendidos. Eu só tenho que agradecer. E sempre falaram muito bem, e como você diz, quando meu irmão relatava como ele estava, realmente, né, ele era corresponsável naquele momento, porque ele auxiliava o atendimento em loco. E sempre foi muito, muito, muito bem, assim, foi assim um trabalho bem feito de toda essa equipe do SAMU. A gente só tem a agradecer, realmente. Eu tenho essa experiência. Nós ficamos felizes, né, orgulhosos com isso. Nós sabemos que todos os serviços existem as falhas, mas nós ficamos muito felizes em poder ter atendido da melhor forma. Com toda certeza. Tudo bem, Larissa? Tudo bem.
Que bom falarmos sobre a turma do Educa SAMU. Nossa, eu conversava em off com você que eu não sabia deste projeto. Eu gostaria então que você passasse ao público e me explicasse também como que dá esse projeto no dia a dia. Você que é responsável, é isso? Eu sou educadora do SAMU. O projeto Educa SAMU existe desde 2012. A gente leva até as escolas, a comunidade em geral, o que é o SAMU, como funciona, como devemos acioná-lo, ensinando a população, principalmente jovens e adolescentes, a diminuir a incidência de trotes, que é o nosso objetivo principal. É isso que eu ia falar. Realmente começa lá, né, com os pequeninos, essa reeducação. Isso mesmo. A gente recebe uma média de 1.160 trotes por mês no SAMU, e principalmente de crianças e adolescentes. Então, a gente levando a informação até eles, a gente busca diminuir os trotes e que eles levem até os pais também como utilizar o serviço. E como que acontece? Você vai toda semana? É uma equipe que vai até a escola? São palestras? Como que se dá esse trabalho? Então, eu entro em contato com as escolas através de ofícios, por e-mail, e as escolas demonstrando interesse, elas marcam comigo, a gente agenda e leva em formas de palestras. E como que você vê essa demanda? Assim, no momento, mais as escolas municipais estão demonstrando mais interesse, mas a gente está conseguindo entrar agora nos colégios de estado também e na comunidade em geral também, empresas, postos de saúde, a gente também participa. Porque é super importante, né? A informação nunca é demais, que chegue a todos. Isso mesmo, e é um serviço que ninguém está livre de precisar, né? Então, a gente sabendo como utilizar, como funciona, todos saem ganhando. E esse material? É distribuído nas escolas, deixado por lá? Isso, a gente deixa sempre, eu faço no final das palestras, uma dinâmica onde os alunos, eu pergunto algumas coisas sobre a palestra e quem responde acerta, a gente entrega o material. O que contém? Qual é o conteúdo? Todo o conteúdo é o funcionamento do SAMU. Como que é a equipe, como que funciona, como que é urgência, o que é emergência, quando que a gente deve acionar e todos os equipamentos dos meios de transporte do SAMU. Você está à frente desde 2012? Não, eu estou desde 2015. 2012 tiveram educadoras anteriores. E o respaldo deste trabalho, como que você vê? Então, a gente vê que as crianças, à medida que elas vão tendo a informação, elas veem a importância do serviço e isso ajuda bastante. Eles têm mais respeito pela equipe e pelo serviço. É bem bom o respaldo. Ok, um recadinho final a quem está nos assistindo lá em casa. Então, o serviço de urgência e emergência é um serviço essencial para a sociedade. Então, a gente sabendo utilizar, todos saem ganhando. Com certeza. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Valeu. Ellen, encerrando então essa primeira parte, esse primeiro bloco, né, do SAMU, dessa parte tão, vamos dizer assim, que o público precisa saber, tão eficiente esse trabalho que vocês desenvolvem. É super importante dizer como acontece esse dia a dia, alertar um pouquinho esse público, enfim. É o que nós vamos mostrar para vocês como acontece, como é o nosso dia a dia e como acontecem as ocorrências. Vamos lá então. Vamos lá? SAMU, em que posso ajudar? Mantenha calma para que eu possa te ajudar. Qual o seu nome? O que está acontecendo? Qual o nome da sua mãe? E qual a idade dela? Qual o endereço? E qual o número da casa? Fica próximo de onde? Só aguarda na linha que eu vou passar para a médica a ligação, tá? Alô, é a médica? O que aconteceu? Sim, o que aconteceu com ela, senhora? É uma convulsão?
Tá, eu tô encaminhando a ambulância aí pra atender ela, tá? A senhora sabe me dizer se ela já tem essa história de convulsão? Já? Tá bom, só aguardar que a ambulância está deslocando. USB 07, copia central. USB 07 tem um código vermelho no bairro Centro, QSL. Dava pra fazer uma medicação nela, sabe me dizer se ela tem alergia a uma medicação? Positivo, é na rua Frei Rogério, na frente do Colégio Centro Educacional, QSL. Tá. O motivo da ativação é uma convulsão, QSL. Doutora, ainda falando sobre o chamado. Então, o chamado, ele chega até a Central 192, e a ambulância vai ser acionada pelo radiooperador, ou via rádio ou via telefone, mas no caso das unidades de suporte avançado, nada mais é especificado da ocorrência, porque todos os dados são transmitidos online para um tablet que fica localizado dentro da ambulância. Então, o socorrista, ele vai apresentar, e no tablet são disponibilizados todos os Jotas, quer dizer, a ambulância precisa sempre reportar à central qual a sua localização. Então, o J9, por exemplo, ele está saindo para a ocorrência, o J10 ele chegou na ocorrência. Ele vai registrando tudo via tablet, assim como todos os dados do paciente, nós mantemos o sigilo médico, também estão via tablet e não são divulgados nem via rádio ou por algum outro meio. Doutora, falando um pouquinho dessa simulação. Então, como vocês podem perceber, né, a equipe acabou de chegar no local de atendimento. O médico é aquele que está na via aérea e cervical da paciente para evitar um trauma raquimedular, que ela fique tetraplégica, nosso principal objetivo. O enfermeiro ele já iniciou o atendimento conforme o que o médico vai solicitando. O socorrista acaba de chegar com o material de mobilização. Aí o médico está avaliando a paciente. Esse atendimento inicial é o mais complexo, porque o paciente está sem nada, eles precisam fazer todo o apoio e o suporte necessário. Então ele é um pouco... Ele dispensa de bastante cuidado. Mais minucioso. Minucioso, exatamente. Esse chamado já ocorreu, já passou pela central de regulação, a equipe já foi acionada e chegou ao local de atendimento. O médico continua a avaliação, agora ele está solicitando que a paciente obedeça algum comando ou responda. Que é super importante também. Muito importante, né? Ele nota que ela está irresponsiva, isso já sugere que o trauma é grave, inclusive para o solicitante é importante que ele saiba identificar na cena a gravidade do trauma. Agora o médico ele já iniciou um suporte com oferta de oxigênio. O paciente ele já não consegue respirar muito bem quando ele está inconsciente, então ele já iniciou esse suporte. Provavelmente ele vai pedir intubação, ele pediu já para o enfermeiro ir realizando o acesso venoso, que é o pegar a veia, né? como as pessoas conhecem por aí. Ele está realizando o acesso. O socorrista, nós podemos observar que ele não é só um motorista. Exato. Ele faz todo o serviço de apoio tanto para o médico quanto para o enfermeiro. Ele tem o curso de motorista, mas também de socorrista. É uma equipe bem coesa. Uma equipe unida, né, integrada. Se não houver integração, o serviço não funciona. O médico é o líder da equipe. Agora ele já pediu um suporte de oxigênio. Já está com o laringoscópio na mão, que é um instrumento, exatamente, um instrumento que a gente utiliza para intubação, ou seja, para
fazer com que o paciente ventile, respire melhor, que ele não está conseguindo respirar nesse momento por conta própria. E lembrando assim, em acidentes graves e né, de dimensões maiores, vocês trabalham com uma equipe de outras instituições, SAMU, não somente ele, mas a polícia, o Águia 4, né, a 5ª Companhia, os bombeiros, enfim. Exatamente, é um serviço não só, a parceria inicia, o serviço em equipe inicia com o SAMU, com a equipe que está dentro de uma ambulância. No entanto, as outras equipes precisam estar integradas também, todos os serviços. Então, bombeiro, SAMU, polícia militar, a polícia fazendo a sinalização para evitar um segundo acidente. O Águia tem nos auxiliado, né, a aeronave tem nos auxiliado de forma perfeita. Espetacular. Muito. Eles acabaram de realizar a intubação da paciente. Está verificando se está no local correto, se realmente o tubo está nos pulmões da paciente. Com esse aparelho que nós chamamos de AMBU, que é o dispositivo bolsa-válvula-máscara, ele já está conseguindo fazer uma ventilação, uma respiração adequada para a paciente. O enfermeiro já está ali com o acesso venoso pronto. A paciente já foi medicada, tudo nesse intervalo de tempo que a gente vai conversando. Bacana, né? Super rapidinho. Para o solicitante, às vezes, ou para quem está observando, pode parecer não tão rápido, mas todas essas atitudes são atitudes essenciais. Primordiais. Primordiais, exatamente, e que são feitas na cena. Nós podemos observar que o paciente ele não chegou ainda ao hospital. Ele está recebendo... Esses primeiros socorros é vocês que dão. Somos nós. Todo o atendimento, principalmente no paciente grave, que é importante esse tempo-resposta. Ele recebeu todo esse suporte antes de chegar no hospital. Não adianta acontecer um transporte rápido se ele não estiver estabilizado. É verdade. Então Em vão. Então nós levamos do hospital, a equipe do hospital, à cena, né, e não o paciente deslocando até o hospital. E é interessante lembrar assim que é no improviso, não digo assim no improviso dos materiais, eu digo no improviso do local. Enfim, diversidade de ocasiões, não é? Você chega lá, você não sabe o que vai encontrar pela frente. Exatamente. Por isso que o serviço é tão legal. E até os nossos socorristas, eles comentam que é um serviço que vicia. E é tudo uma surpresa? Uma surpresa. Eles têm os protocolos, né? São todos protocolos firmados, geralmente protocolos americanos, por estudos americanos. Eles sabem o que realizar, mas eles não sabem o que vão encontrar. Exato. Agora eles estão realizando o rolamento da paciente, a movimentação. Que é super importante também. Também para evitar maiores danos. Colocando a paciente na maca. Sempre cuidando da região cervical, ou seja, do pescoço, para evitar que essa paciente sofra mais traumas, mais lesões, que é muito importante. E a gente até orienta a própria população que não remova o paciente do local do trauma, né? Se ele estiver no carro, deixe ele aguardando no carro. Não mexer. Não mexer. Se ele estiver deitado, vítima de atropelamento, não mobilize, não mexa nesse paciente, porque ele ainda corre riscos. Eu posso piorar a situação desse paciente se eu estiver mexendo. Verdade. Na vontade de ajudar. Exato. Eles estão terminando a imobilização completa da paciente. Pode notar que ela fica bem presa, bem segura a maca. Ela já está respirando com o auxílio do aparelho. Já está recebendo tanto medicação quanto volume soro fisiológico, que vai fazer a diferença para ela no trauma, se ela tiver algum tipo de hemorragia. Observando a área externa do corpo da paciente, a gente não consegue localizar uma hemorragia maciça. No entanto, existe a hemorragia interna. Que vocês observam que tem um carro batido na nossa base, e esse carro ele é utilizado para treinamentos também, para que nós consigamos trazer um pouco mais de realidade para as equipes. Para que nós consigamos colocar um pouco de pressão, inclusive, porque a equipe ela precisa estar bem trabalhada na questão técnica, mas também na questão psicológica, emocional. É verdade.
Agora eles terminam de colocar o paciente na ambulância, vão dar continuidade ao restante de tratamento da ambulância. O enfermeiro está ligando o aparelho à rede de oxigênio, que são cilindros grandes ali que ficam dentro da própria ambulância. O médico fazendo a avaliação secundária do paciente, orientando novamente a equipe. E é esse o trabalho, né, do dia a dia. Esse é o nosso dia a dia, essa é a nossa rotina, fechando as portas. Não é porque a porta fechou que o atendimento não continua. Doutora Ellen, realmente é super importante esse informe publicitário à nossa comunidade. Então, explicando e dando um fechamento, né, nesse segundo período, nessa segunda etapa aqui dessa simulação. Então, esse é o atendimento do SAMU. Nós atendemos um paciente vítima de trauma grave. Vocês podem observar que foi uma simulação, né, dentro da nossa própria base, com os nossos funcionários, a Gia, nossa assistente administrativa, se propôs. A partir desse momento, né, que o paciente é colocado na ambulância, ele continua recebendo os cuidados, é deslocado até o hospital mais próximo e o hospital de referência para aquele caso. Bacana. E quando você diz assim, o hospital de referência, vocês também já têm uma comunicação bem antes com esse hospital mais próximo que vai este paciente chegar até lá? Exatamente. A equipe do hospital ela precisa estar preparada para receber esse paciente. Então, a equipe da ambulância, no momento que eles entram, eles se reportam à central de regulação, até o médico regulador, que vai repassar essas informações para o hospital para que o melhor atendimento continue sendo feito também no hospital. Com certeza. Bom, eu só tenho a agradecer, né, todo esse empenho de toda essa equipe para mostrar um pouquinho a nossa comunidade de como acontece esse trabalho de vocês no dia a dia. Este é só uma pequena, vamos dizer assim, simulação. Tem muita coisa boa que vocês fazem, que vocês prestam à comunidade, a toda a Mures. Uma palavrinha final, então, para fecharmos este bloco ao nosso público. Então, para o público, nós estamos aqui com o objetivo de servir e sempre prestar um melhor atendimento. Nós só solicitamos gentilmente que tenham consciência, né, do uso correto do serviço. As ligações, elas entram no 92. O 192 ele não serve como despacho de ambulância, ele é uma regulação médica que vai desde a orientação médica até o envio de uma ambulância. Então, se você não recebeu a ambulância, não fique triste, não fique revoltado. Provavelmente alguma pessoa está precisando muito mais, né? E o médico ele vai fazer a avaliação técnica do risco que aquele paciente corre. Então, se ele fez a avaliação e lhe orientou, por favor, siga as orientações. Trotes, nós pedimos também que a cada momento em que o seu filho, né, ou até o próprio paciente adulto, mas é importante a educação em casa e nas escolas. Nós temos disponível nas escolas. Solicitamos que em casa também as crianças recebam esse mesmo tipo de educação. Inclusive, que a própria criança pode estar fazendo essa ligação, né, numa situação de urgência e emergência como nós já recebemos. Os pais ficaram nervosos e a criança tinha sido orientada na escola e resolveu fazer a ligação para o SAMU 192. Ficamos bem orgulhosos. Meu Deus, que bacana. Realmente é importante, né, que esse informe publicitário siga como um alerta, sirva assim, não só para a família, para quem está nos assistindo, mas que repasse, que propague essa ideia, não é? Quando pegar e ligar 192, que tenha consciência do que está fazendo. Com certeza. E como médica eu posso dizer que é um serviço essencial. Realmente é um serviço que ele salva a vida e ele faz o diferencial no local do atendimento. Nossa, eu só tenho que agradecer então, né, desse trabalho que vocês prestam à comunidade, a toda a Mures. Parabéns a você, a toda a equipe do SAMU, a todas as equipes, a todas as instituições que fazem parte, né, deste trabalho bacana que vocês prestam aqui. Parabéns aos 10 anos aqui atuando na Serra Catarinense. Valeu! Nós é que agradecemos a parceria, agradecemos também, né, toda a equipe do SAMU. Nós mostramos com alguns profissionais, alguns funcionários, mas todos são importantes. E agradecemos aos órgãos que nós temos as parcerias e trabalhamos de forma integrada. Valeu, muito obrigada. Nós é que agradecemos.